É isso aí, galera. Dessa vez, mais um vídeo de tela inteira. Vamos lá, no vídeo de hoje aqui eu vou comentar um pouco sobre os fundos de base 10. A gente tem visto aí esse movimento acontecer com bastante intensidade. Já falei aqui no canal sobre alguns fundos que fizeram desdobramento, que saíram ali da base de 70, 80, de 100 reais e foram para a base 10. Tá? Esse movimento de desdobramento ele acaba acontecendo para poder permitir com que haja mais volume de negociação de um determinado fundo imobiliário. Mas e aí? Como é que você analisa um fundo de base 10? O que você precisa se atentar? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like. Se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações e se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Me chama lá, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, te apresento a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, vamos lá. Então, fundos de base 10. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazerem é investir num fundo imobiliário só porque ele custa 10 reais ou porque ele está com dividend yield alto. Galera, cuidado. Essa análise simplista, ela pode acabar ali te colocando numa furada. Como é que você vai analisar um fundo de base 10? Tá? A gente tem visto muitos fundos desdobrar, como eu falei anteriormente, e isso é um movimento interessante porque você aumenta a quantidade de cotas ali possíveis de negociação de um fundo imobiliário, então isso acaba atraindo mais investidores. A gente vê ali pessoas que investem 20, 30, 50, 100 reais. Então, quanto mais fundos de base 10 a gente tem ali para negociação, maior vai ser a entrada de investidores. Ali a gente vai ter mais investidores no mercado, o mercado vai crescer e daí todo mundo sai ganhando. Quando o mercado de capitais está bem fortalecido, todo mundo sai ganhando. E aí qual que é o ponto? Então você vê lá, o fundo custa 10 reais. Ah, ele está barato. Não necessariamente. Se for um fundo de papel, se o PVP está acima de 1, não, ele não está barato. Nominalmente, um fundo de 10 reais, você olha, é barato, vou comprar uma cotinha dele ali, 10 reais, 11 reais que seja, tá barato. Só que você precisa olhar para o PVP, tá? Então, a mesma forma que a gente analisa um fundo de base 100, você vai analisar um fundo de base 10. Então, você vai olhar PVP. Obviamente, se for um fundo de tijolo, aí você vai ter que rodar um modelo de Gordon, porque o PVP não vai ser a melhor métrica. Você vai ter que olhar a liquidez, qual que é o volume médio diário de negociação. Você vai ter que olhar a base de cotistas, quantos cotistas a gente tem ali. Eu gosto de entrar em fundos que tenham mais de 20 mil cotistas. Patrimônio é uma métrica interessante, patrimônio é superior a 500 milhões. Dá um indicativo de que seja um fundo com maior robustez e é importante olhar também se faz parte do IFIX. E aí, trazendo um paralelo, muita gente investe em Fiagro por esse motivo. A maior parte dos Fiagros custam ali por volta de 10 reais e tem um yield alto. Avalia, se for um Fiagro, avalia se esse Fiagro faz parte do IFIA, que é o índice desenvolvido pela Genial, que reúne ali os principais Fiagros da indústria. Então a gente tem o IFIX, que é a carteira teórica de fundos imobiliários, e a gente tem o IFIA, que é o índice desenvolvido pela Genial com os maiores Fiagros da indústria. Lembrando que Fiagro é algo recente, começou ali em 2021, então é algo que está se consolidando ainda no mercado. Então você vai analisar da mesma forma que você analisa um fundo de base 100. Cuidado, yield alto não significa necessariamente um fundo bom, não significa necessariamente que o fundo é interessante. Quando a gente tem uma desvalorização forte no preço da cota, o dividend yield vai subir. Eu já mostrei isso em outros vídeos aqui no canal, tá? E beleza, que seja um dividendo recorrente, que seja um yield alto ali, de fato, resultado da operação. Lembre, não existe almoço grátis no mercado. Se você tem um retorno mais alto, é porque o risco envolvido naquela operação, naquele ativo, é maior. E aí vamos lá, em se tratando de Fiagros, se você tem um yield alto, você pode ter uma carteira ali com risco de crédito maior. A gente tem visto nas últimas semanas diversas notícias aí envolvendo recuperação judicial de produtores, de empresas do setor do agro. Então cuidado. Yield alto pode ser até bom ali se aquele
dividendo for recorrente, mas yield alto vai significar, se for um dividendo recorrente, vai significar maior risco. Então avalia se faz sentido, tá? Aquele risco, se você tolera, se você entende o risco. Então, não é só olhar o preço, não é só olhar o dividend yield. A gente vai olhar outros parâmetros, como os que eu comentei anteriormente, e a gente vai olhar também o relatório gerencial. Tá, beleza, é um fundo de tijolo. Como é que está a vacância? Como é que está a alavancagem? Prazo médio de vencimento de contratos? Quantos imóveis tem nessa carteira? Eu tô com inadimplência aqui, eu vou olhar para um fundo de papel, eu vou olhar como é que está a composição dos indexadores. É um fundo majoritariamente IPCA, majoritariamente CDI? Quais são os riscos? É CRI corporativo? É pulverizado? É multipropriedade? Loteamento? Quais são os riscos aqui? Tem diversificação geográfica? Tem diversificação de segmento? Como é que está a carteira? Está adimplente? Tem inadimplência? Está em waiver? Então eu vou olhar para esses aspectos do relatório. Tá? Então não é simplesmente, bati o olho aqui, R$10, tá pagando alto, vou investir. Cuidado, você pode acabar entrando em fundos extremamente arriscados ou então em fundos que estão ali desvalorizando, mas como você não entendeu, como você analisou, você acabou entrando. Então, você vai analisar da mesma forma que você analisa um fundo de base 100, olhando para os indicadores gerais dos fundos imobiliários e pegando ali no detalhe o relatório gerencial, vendo o que for pertinente para cada segmento. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram. Combinado? Então é isso. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.